Olá, queridos, bom dia. Quero convidar você a estudar comigo mais uma porção da Palavra de Deus, Provérbios capítulo 14, os versículos de 6 até 12, continuação, do nosso assunto da semana passada, que é a sabedoria do temor ao Senhor. Na semana passada nós vimos que a sabedoria está em agirmos como sábios, pessoas sábias, em que nossos caminhos sejam retos, a nossa língua prudente e a nossa palavra verdadeira. Hoje, esse assunto, ele continua a sabedoria do temor do Senhor, e a ideia, mais uma vez, é irmos passando, versículo por versículo, para que a gente tire algumas aplicações para nós nessa manhã. Vamos orar, vamos colocar esse tempo nas mãos de Deus. Pai de amor, nós te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos pela tua palavra, pelo acesso que nós temos a ela. Te agradecemos, Senhor, porque nós não estamos nesse mundo sem orientação, abandonados à própria sorte, mas pelo contrário, nós temos a orientação que vem do Senhor. Obrigado, Senhor, por isso. Nos ajuda a entender e compreender os teus planos para a nossa vida e nos traz, Pai, a direção para o nosso dia, para a nossa semana, para que a gente possa viver uma vida que te agrade, conforme os teus planos para nossas vidas. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, a partir do versículo 6, Provérbios 14, no versículo 6, nós temos essa orientação sobre o perigo, de andarmos em más companhias. Veja comigo, Desculpa, a partir do versículo 7, Eu estou dizendo versículo 6, 7. 6 nós vimos na semana passada. Então, versículo 7 diz assim: foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Então, quem anda com o tolo se torna um tolo, porque ele não vai ter conhecimento, andando com um tolo. Mas quem anda com os sábios aprende a sabedoria e encontra então a felicidade, uma vida que Deus quer para nós. A Bíblia diz que assim como nós não podemos colher figos de espinheiros, tem um texto que fala sobre isso, nem bons frutos de uma árvore que é má, também nós não podemos encontrar conhecimento na presença do insensato. A orientação que nós temos de Deus não é filtrar aquilo que o tolo fala, mas é fugir da presença de quem é tolo, as más companhias. Davi já tinha falado sobre isso, quando ele recomendou que a gente se afastasse do caminho dos ímpios, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores. E aqui, Salomão, seu filho, repete o conselho para nós. Nós não podemos permanecer em más companhias e, ao mesmo tempo, desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos viver no pecado e, ao mesmo tempo, encontrarmos prazer na leitura da palavra de Deus, na presença de Deus. Então, o primeiro conselho dessa manhã é cuidado com as suas companhias. Cuidado com quem você anda, com quem você se relaciona, com quem você gasta o seu tempo. Porque se você andar com o insensato, você não divisará lábios de conhecimento. Não vai aprender nada de bom desse relacionamento. Depois, versículo 8 diz, fala sobre a importância de conhecermos a nós mesmos. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. O grande reformador João Calvino, ele disse que nós só podemos, ele costumava dizer, que nós só podemos conhecer a Deus por aquilo que ele mesmo revelou para nós na sua palavra. Da mesma forma, nós não podemos conhecer a nós mesmos se a gente não examinar as nossas vidas por meio da palavra de Deus.
Às vezes nós nos enganamos, né? Achamos que conhecemos a nós mesmos, mas quando a gente se confronta com a palavra de Deus, então ela nos mostra quem realmente nós somos aos olhos de Deus. O pecado nos torna pessoas contraditórias, pessoas incoerentes, né? Dizemos uma coisa, fazemos outra. Muitas vezes nós vivemos nesse conflito, né? Conflito com Deus, conflito com o próximo, conflito com nós mesmos, né? Conosco mesmo. Desculpa, conosco, né? Conflito conosco. O bem, como diz o apóstolo Paulo, né? O bem que queremos fazer, não fazemos, mas o mal que não queremos, esse nós praticamos, é isso que fazemos, né? Mas o texto aqui, né? Indica que o prudente, a pessoa que é prudente, é aquele que busca entender a sua própria identidade, quem ele é nos planos de Deus, ao invés de ficar correndo atrás daquilo que é vazio, daquilo que é passageiro. Então é por isso, né, que a estultícia ou a loucura dos insensatos é enganadora, porque é capaz de enganar a si mesmo e correr atrás daquilo que não vale nada. Depois, seguindo no texto, no versículo 9, aprendemos que quem zomba do pecado é louco. Veja o texto, diz: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O pecado é um engano, é uma armadilha, muitas vezes sedutora, mas esconde um castigo, uma condenação. O pecado promete os maiores prazeres e paga com tristeza e desânimo. O pecado é maior que todos os males, maior que pobreza, solidão, doença e até a morte. Por que eu digo isso? Porque essas coisas elas não podem nos afastar de Deus, né? A pobreza, a solidão e a doença, elas não nos afastam necessariamente de Deus. Mas onde há pecado, isso certamente nos separa da santidade do nosso Deus. O pecado é tão mau que a Bíblia fala que o salário, a recompensa que ele traz é a morte, né? O salário do pecado é a morte, diz Romanos 6:23. Né? Por isso, só uma pessoa que é louca zomba do pecado. Só quem é tolo peca e não se importa. Entre os retos, o que a gente percebe é coração quebrantado. Entre os retos, a gente percebe arrependimento, boa vontade. Né? Quando a gente entende nosso pecado, a gente busca esse arrependimento. Né? Os retos buscam esse arrependimento, uma boa vontade, uma disposição para mudar de vida. Os retos são aqueles que reconhecem os seus pecados, os confessam e os deixam. Os retos sentem tristeza pelo pecado. Eles não apenas sentem tristeza pelas consequências que o pecado traz, isso seria remorso, né? Eu estou triste porque eu fui pego no meu pecado. Mas ele de fato sente tristeza porque percebe que ofendeu a santidade do seu Deus. Os retos são aqueles que vão encontrar o favor de Deus, que recebem o seu perdão e que ficam livres da sua culpa. Os retos se afastam das coisas que Deus repudia e eles buscam aquilo que Deus ama. Os retos fogem do pecado. Fogem do pecado e vão para Deus, enquanto que os tolos fogem de Deus e caminham em direção ao pecado. Seguindo no texto, versículo 11, temos o efeito do pecado nas nossas vidas. O texto diz: a casa dos perversos, ou seja, daquele que pratica o pecado, né, será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. A casa aqui é uma ilustração, né, da nossa vida. A casa pode ser uma casa, né,
olhando para a figura aqui usada, né? Ela pode ser bonita, ela pode ser atraente, mas se ela não for construída sobre um fundamento sólido, ela vai ser destruída, né? Quando a tempestade chegar. Nós temos textos na palavra que falam sobre isso. É como construir a sua casa sobre areia, né? Quando a chuva vem, quando o vento sopra, essa casa então ela se destrói, né? Ela desaba. E isso acontece com a casa do perverso. É sobre isso que Salomão está dizendo aqui. A vida daqueles que não conhecem a Deus não tem um fundamento sólido. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, construir uma família sem a presença de Deus é construir algo que corre o risco de um dia desmoronar completamente. O dinheiro, o sucesso, essas coisas não garantem uma família firme diante das tempestades da vida. A maior necessidade da família não são coisas, mas sim o conhecimento e o relacionamento com Deus. E é por isso que a tenda dos retos floresce, né? Não porque a casa esteja fora do alcance da tempestade, não porque ela não vai enfrentar, né, chuvas, ventos, mas quando isso acontece, ela permanece de pé, porque ela foi construída não sobre areia, mas sobre a rocha, sobre um fundamento firme, que é o Senhor. Essa casa floresce porque Deus habita nela. Floresce porque a bênção de Deus está sobre ela. Ela floresce porque aqueles que moram nela, elas são pessoas que são plantadas junto à corrente de águas, que jamais murcham, que não deixam de produzir o seu fruto, né, como a palavra de Deus nos diz. Essa é a casa de quem está firmado no Senhor. Ela floresce, ela dá frutos. E por fim, no verso 12, nós temos a orientação sobre ter cuidado, né, com os caminhos da morte. Veja o verso 12, diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A palavra de Deus lá em Jeremias fala que o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. E é por isso que existem caminhos que nos parecem bons. Parece que está indo tudo bem. Parece que Deus permite que eu faça certas coisas. Mas o salmista aqui nos alerta, né? Olha, toma cuidado, né? Tem caminhos que você acha que está indo tudo bem. Você acha que você está bem na sua vida. Mas isso pode estar te levando para a morte. As aparências enganam. As coisas nem sempre são aquilo que parecem ser. Há caminhos que parecem retos aos nossos olhos, mas acabam em desgraça. Há caminhos que parecem que conduzem à felicidade, mas por fim trazem tristeza. E assim são os prazeres da vida, numa distorção ainda maior, né, daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que se entregam, né, às propostas, aos prazeres propostos por esse mundo. A ilusão de encontrar felicidade na bebida, nas drogas, no amor ao dinheiro, na aquisição de coisas. E essas coisas podem até parecer agradáveis aos nossos olhos, mas destroem a vida. A palavra de Deus nos fala sobre isso. O diabo, com a sua astúcia, ele mostra os atrativos do pecado, mas esconde as consequências amargas que ele traz. Por trás daquilo que parece bom, se esconde aquilo que destrói. Por trás do pecado, nós encontramos a culpa. Por trás desses pecados, né, amor ao dinheiro, nós encontramos o tormento. Por trás dos vícios, nós encontramos escravidão. Quem segue por essa estrada larga dos prazeres vai em direção a uma morte espiritual, a uma separação de Deus. Há caminho que ao homem parece direito,
mas ao cabo dá em caminhos de morte. Então, não seja você o juiz dos seus próprios caminhos. Mais uma vez, busque a Deus, busque na sua palavra sabedoria e conselho para caminhos que o levem à vida. Quais são os planos de Deus para a sua vida? Em resumo, hoje o que Salomão nos adverte é a buscarmos boas companhias, a conhecermos a nós mesmos e a não zombarmos do pecado, porque o pecado pode nos trazer destruição e pode levar até a morte. Queridos, que essas verdades nos conduzam a uma vida santa, a uma vida temente a Deus, ao longo do nosso dia e também ao longo da nossa semana. Vamos orar, vamos pedir mais uma vez isso para Deus, que a gente possamos nos manter firmes nesses propósitos, nesse bom conselho que a própria Escritura nos traz, o livro de Provérbios. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez pela sua palavra e pela orientação que ela nos traz. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra nos dá conselhos práticos. E hoje, com relação à nossa companhia, com relação ao nosso fundamento de vida, com relação a uma vida levada diante do Senhor, ao invés de uma vida displicente, uma vida entregue aos prazeres. Nos dá, Pai, esse compromisso, Queremos reafirmar esse compromisso com o Senhor no dia de hoje, nessa semana, para que a nossa vida glorifique ao Senhor e que possa, dessa maneira, Pai, atrair outros que ainda não te conhecem, para viverem também uma vida de temor ao Senhor, uma vida de adoração ao Senhor, que é Deus verdadeiro. Colocamos, Senhor, tudo isso nas tuas mãos, no precioso nome de Jesus. Amém. Boa semana, queridos. Bom dia, uma boa semana. Que Deus abençoe a sua semana. Um abraço e até sábado.